Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Psicóloga em Casa e a mais um episódio desta série Stresses de Pais. Hoje venho falar-te também de comunicação, como já falei em outros episódios atrás. No entanto, o que eu hoje te trago são algumas palavras que são proibidas e que tu deves proibidas ou que deves ponderar em utilizá-las com algum cuidado. E eu quero que tu aprendas a substituí-las por outras, porque a nossa linguagem, a forma como nós comunicamos com os nossos filhos, tem um impacto enorme, quer na motivação, em termos de energia, o que nós passamos é através da linguagem, através da forma como nós comunicamos. Não só pela expressão facial, pela postura, pelo tom de voz, mas também pelas palavras que são ditas que têm um significado específico. E muitas vezes nós utilizamos isso até mesmo connosco, no nosso autodiscurso, no nosso discurso interno, e por vezes pode fazer toda a diferença a forma a substituir essa palavra por outra. Já te falei no poder do não, já te disse, se não viste o episódio, vai lá atrás, um dos primeiros episódios desta série é o poder do não e o impacto que o não tem no outro. Portanto, essa é uma das palavras que não vou aqui abordar hoje, mas a outra é uma que é muito, muito, muito frequente. Quando nós dizemos aos nossos filhos, tens que ir estudar, tens que ir arrumar os brinquedos, tens que ir arrumar o teu quarto, tens que ser mais educado, tens que ser mais bem comportado. Até mesmo connosco. Pensa lá quando tu dizes, tenho que ir arrumar a casa. Qual é a energia que tu trazes a esta frase? Quando tu dizes, eu tenho que ir, tu não vais com vontade. Tu vais porquê? Porque o tens que remete para uma obrigação. Quando eu digo eu tenho que, é quase uma obrigatoriedade. Eu tenho que fazer, não há volta a dar. É uma obrigação. E ninguém gosta de ser obrigado a nada. Então, quando tu dizes ao teu filho tens que ir estudar, tu pões o estudar num patamar de obrigação. Portanto, qual vai ser a motivação que o teu filho tem? Bola, zero. Ele vai fazer por uma obrigação e não porque realmente vê a importância do estudo ou sente essa vontade, ok? Então, o tens que é para eliminar do teu vocabulário, porque nós não gostamos de ser obrigados, mesmo contigo mesmo. E outro que também pode ser, aí podes usá-lo conforme não tem um impacto tão forte, tão negativo, mas, por exemplo, o precisas de ir estudar para levantar a nota de matemática. O precisas de remete para uma necessidade. E quando é uma necessidade, nós pensamos assim, ok, eu tenho que fazer, eu preciso disto, ok? É algo que eu preciso. Uma necessidade a gente faz porque nos vai trazer algum proveito. E por isso não tem um impacto tão negativo como a obrigação. A obrigação nós não vemos o proveito, nós somos obrigados a fazer. Quando é o preciso de já tem aqui uma necessidade, já me foca a mim, nas minhas necessidades. Ainda assim, quando é uma necessidade, não é uma vontade. Nem sempre é uma vontade. E por isso é que o preciso de pode ser usado com algum cuidado. Ou deve ser usado com algum cuidado. Porque a motivação também não é a maior, ou pelo menos não é intrínseca. A gente faz por uma necessidade e não por uma vontade, mais uma vez. E tu pensas assim, ok, então eu digo-lhe o quê? Não lhe digo tens que ir estudar, não lhe digo precisas de estudar, digo-lhe o quê? Podes-lhe perguntar claramente, podes fazer duas coisas. Podes-lhe perguntar o queres estudar? E tu dizes assim, queres estudar? Então vai-me logo responder não. Mas tu vais fazer a pergunta de outra forma. Em vez de perguntar queres estudar, tu podes dizer queres estudar agora ou mais daqui a pouco. Repara que o queres remete para uma decisão, para uma escolha. E quando nós escolhemos, assumimos responsabilidade. E é aqui que está a diferença em termos de energia. Quando eu escolho fazer alguma coisa, é uma decisão minha, a motivação está mais presente. Ok? É uma decisão minha, é uma responsabilidade que eu assumo. E quando tu perguntas, queres estudar agora ou mais daqui a pouco, tu estás-lhe a dar a sensação de controlo, tu estás a dar uma opção e ele vai decidir entre essas duas opções. Ok? E mesmo que ele diga, eu não quero estudar, também é uma decisão. E é uma decisão pela qual ele vai ser responsável. Quando é uma obrigação, não é uma responsabilidade dele. É das circunstâncias, é do pai, é da mãe que o obrigam a fazer. Quando eu decido não fazer, lá está, ou fazer num horário ou noutro, ou não fazer, isto é uma responsabilidade minha. E aí sim, tu podes levá-lo a pensar sobre o resultado e a responsabilizá-lo por esse resultado. Foi uma escolha tua. Tiraste negativa porque não estudaste.
tu decidiste não estudar, ok? A outra forma de fazermos as coisas é dizer eu vou fazer, isto é, eu dou-te o exemplo, quando tu dizes eu preciso limpar, eu tenho que limpar a casa, é uma obrigação, eu preciso limpar, eu preciso mesmo de limpar a minha casa, que tenho andado tão ocupada, eu preciso fazer, é uma necessidade, ok? Aqui já há uma diferença em termos de energia, mas quando tu dizes, porque aqui se calhar não vais dizer eu quero limpar a casa, quase ninguém gosta muito dessa tarefa, a não ser que tu gostes, ok? Mas o que é que tu podes dizer? Eu vou limpar a casa. O vou limpar a casa é apenas uma ação. E é uma ação, portanto, não remete para a parte motivacional, remete para o fazer, para a ação. E aqui é algo que, ok, eu vou fazer isto. A decisão já está tomada, certo? Não há aqui o obrigada, a necessidade. Epá, é uma escolha que já está feita, que já está decidida. E, portanto, quando tu dizes ao teu filho, arruma os brinquedos ou vem comer, tu não estás a dar uma opção, mas tu estás a orientar a ação que deve ser tomada, ok? E, portanto, aqui não há muito espaço para manobra nem para refletir sobre o negativo. Se bem que eu sou sempre da opinião que nós não devemos exigir arruma o teu quarto ou vem comer, eu acho que pode ser dito de outra forma. Podes, por favor, vir comer. Repara que o podes, que também é uma palavra que tu podes aqui aplicar para substituir. Uma coisa é tu dizeres a ti, eu vou arrumar a casa. Outra coisa é tu dares uma orientação a outra pessoa, ao teu filho. E aí tu podes usar o queres agora ou queres depois, queres não sei quê, ou então podes usar podes, por favor, fazer isso. O podes remete para a possibilidade. E mais uma vez temos aqui a possibilidade com a escolha, a decisão, a tomada de decisão, a responsabilização. Esta é, portanto, o tens que e o precisas de, o tens que obrigatoriamente substituir, olha aqui a obrigação, não é? Por queres ou podes, e o tenho que ou preciso, o preciso de também substituir preferencialmente, embora esse possa ser usado com algum cuidado. A outra palavra é o tentar. Nós nunca tentamos, porque quando nós tentamos, estamos a abrir caminho para falhar. Então, quando eu digo, eu vou tentar chegar a horas, este tentar pressupõe à partida um falhanço e já está a justificar o não cumprimento desse resultado, ok? Então, nós não tentamos, nós fazemos. Se o resultado não for exatamente igual, então nós podemos adaptar e dizer, ok, foi isto e isto que correu mal. Nós olhamos para aquilo que aconteceu e dizemos o que é que correu mal. Mas nós não tentamos, nós fazemos, ok? Quando eu digo ao meu filho, olha, tenta lá estudar mais para subires a nota. O que é tentar? Tentar é não conseguir. Se eu estou a tentar, porque se eu conseguir, já não é tentar, já é fazer. Por isso é, olha, vai estudar mais, ou pode estudar, por favor, mais para conseguires a nota que tu queres na matemática, ou para subires a nota à matemática. Portanto, o fazer, nós não tentamos, porque o tentar pressupõe falhar. Então nós não vamos tentar, nós vamos fazer. Se depois o resultado não for de acordo com aquilo que nós pretendemos, nós vamos olhar e dizemos, olha, eu tentei, aí podes dizer que tentaste no passado, mas no presente e em relação ao futuro nós não vamos tentar, nós vamos fazer, ok? É isso que eu vou fazer. Estuda, quando tu dizes, vai estudar mais, precisas de estudar mais para a matemática, aqui é a necessidade, precisas de estudar mais, eu vou tentar. Este vou tentar não implica o esforço total, implica um esforço a meio gás. Então, por isso é que nós não tentamos. A outra palavra, e essa é algo que, eu estava aqui a olhar para a minha lista, e essa é algo que também é muito frequente, nós não temos problemas. Okay? Não existem problemas na nossa vida, existem desafios. Porque quando tu utilizas, eu tenho um problema, quando tu dizes o problema, tu estás a focar efetivamente o problema. Quando tu substituis, eu tenho aqui um desafio com o meu filho, eu tenho um problema com o meu filho que ele não me ouve quando eu estou a falar com ele. Em vez de dizeres um problema, tu estás a focar ali apenas o problema, a situação negativa. Mas quando tu dizes, eu tenho aqui um desafio com o meu filho que, sempre que eu falo com ele, parece que tenho que dizer tudo 500 vezes. O teu discurso não é muito diferente, mas a palavra desafio pressupõe a procura, pressupõe a possibilidade de superação, não é? Um desafio é para superar. Um desafio é algo que nos leva a um esforço maior e pressupõe o foco nas soluções.
Portanto, nós não temos problemas, nós temos desafios. E é muito importante que tu digas isto a ti própria e ensines o teu filho também nesta prática, porque o desafio, o nosso cérebro interpreta esta informação. E quando o nosso cérebro vê um problema, ele bloqueia. Ele bloqueia porque ele está só focado no problema e não na solução. Quando nós utilizamos a palavra desafio, o nosso cérebro vai à procura de caminhos, de possibilidades para a superação, porque a palavra desafio está estritamente ligada a superar, à solução, à procura de soluções. Então, aí devemos substituir a palavra problema por desafio. Eu nunca tenho problemas, eu só tenho desafios, ok? Problemas só na matemática. Depois, a palavra mas. Isto também é muito importante. E a palavra mas, quando tu dizes assim, ai filho, tu és muito querido, tu és muito meiguinho, mas na escola tens que te portar melhor. Quando tu dizes este mas, apesar de teres começado a frase num tom positivo e até elogioso, este mas vai anular tudo o que está para trás e a criança só se vai focar no que vai ouvir a seguir, que é a parte negativa. Então, para usares o mas, tu vais ter que inverter a ordem. Eu não gosto nada quando tu te portas mal na escola. Mas eu sei que tu és meiguinho, eu sei que tu até te esforças, e aqui fica a parte do esforço, ok? Quando tu dizes o mas, tens que inverter a ordem. Primeiro vem a parte negativa e o mas, a seguir ao mas vem a parte positiva. Mas o que eu te peço aqui também é substituir a palavra mas pelo i. E aqui podes dizer, olha, tu és muito meiguinho, és muito triste, és muito meiguinho, és muito, sei lá, gostas muito de vir ter comigo, de conversar comigo, eu adoro isso. E adoro também quando tu te portas bem. Por isso é que eu não percebi o teu comportamento na escola. Ou então também podes dizer, olha, tu és um menino tão compreensivo, sensato, e por isso é que eu tive dificuldade em compreender a queixa do teu professor hoje. Portanto, repara que tu estás a dizer exatamente a mesma coisa, mas o i põe ali as duas coisas no mesmo patamar. O mas vem anular e vem sobrepor a que vem a seguir. Ok? Portanto, usa o mas com cuidado e sempre que usares o mas, começa primeiro pelo negativo e acaba de forma positiva. Portanto, põe a parte positiva depois do mas, ou então substitui o mas pelo i. E por fim, a preocupação. Quando nós dizemos, a palavra preocupação, eu estou preocupada com alguma coisa, preocupa-me isto, preocupa-me aquilo, nós focamos ou ficamos atentos às coisas negativas que podem acontecer, àquilo que nos preocupa. E isso remete, mais uma vez, para alimentarmos a parte da negatividade, do que é negativo, mas também nos põe aqui num patamar de vítima. Quando nós estamos muito preocupados, nós remoemos sobre aquilo que nos preocupa. E este remoer é pôr-nos num papel de vítima, que depois pomos aqui a lei da atração a funcionar, não é? E vamos andar com um comportamento muito direcionado à volta da nossa preocupação. Portanto, também não deves usar esta parte da preocupação. Tu podes dizer, eu estou focada em conseguir algo para que não aconteça isto. Isso tu podes dizer. Mas eu estou preocupada que isto ou aquilo não aconteçam. Repara que estamos aqui, ou tenho medo, tenho receio, estou preocupada que aconteça isto. Estás a focar no problema. Então o que tu podes dizer, eu estou focada em que isto não aconteça. Eu estou atenta para que isto não possa acontecer. Ok? É diferente. E quando tu pões um papel de foco ou de atenção, quando tu utilizas estas palavras, tu estás a pôr-te num papel ativo. Isto é, eu estou focada, eu estou atenta, eu tenho controle da situação. Quando tu usas a palavra preocupação, tu não tens controle da situação. São as circunstâncias que a vão definir. Por isso é que tu ficas preocupada. Ok? Então, eu espero que tenha sido útil. Só aqui para não esquecer, portanto, tens que, eu preciso de substituir por queres ou fazes, o verbo da ação, ok? Ou o posso fazer. Não temos problemas, temos desafios. Também não nos preocupamos, nós estamos focados ou atentos a determinada situação. E o mas, nós vamos substituí-lo pelo i. Okay? Estas são algumas palavras que eu te peço para refletires. E como é que vais pôr isto em prática? Escolhe uma delas e durante uma semana fica mais atenta a essa expressão, a essa palavra e tenta
aplicar o que eu te digo aqui. Na semana seguinte utilizas outra e assim vais tomando consciência da tua linguagem e vais substituindo alguns termos. Obrigada por ter estado desse lado, espero que tenhas gostado e até amanhã.